Eu sou a Giovana Araújo, a sócia especialista em agronegócio na KPMG no Brasil. É um prazer ter vocês conosco na edição de hoje do KPMG Insights. Nós preparamos uma programação completa de conteúdo ao longo dessa semana, dentro da agenda da 20ª Conferência Internacional da Datagro, com temas relevantes da agenda estratégica das empresas do setor sucroenergético. E o tema de hoje é riscos e oportunidades fiscais. E para falar sobre esse tema, temos como convidado o Ricardo Braghini, né, sócio-diretor da Ferraz Camargo e Matsunaga Advogados. E escalamos também 2 craques da KPMG, o William Calegari, que é o sócio-líder da área de R&D Tax Incentives da KPMG no Brasil, e o José Caroselli, que é o sócio-diretor de Tax na KPMG do Brasil. O Caroselli vai moderar os debates de hoje, né? A qualquer momento, vocês podem inserir as suas perguntas aqui no chat. Eu sei que as pessoas estão entrando ainda. A pergunta de vocês é muito bem-vinda. E eu vou passar agora, então, a palavra para o Caroselli para as considerações iniciais. Caroselli, é com você. Obrigado, Giovana. Obrigado aí pela organização. Ok, hoje nós vamos tratar realmente de temas muito importantes para o setor sucroalcooleiro. Dos assuntos que, embora já é um assunto que vem ao longo dos anos, mas as empresas do setor acabam se apoiando nesse incentivo, que é a depreciação acelerada incentivada. E, desse modo, nós convidamos o Braghini, né, que é sócio-diretor do FICAM, né, que é o escritório de advogados, para que ele faça, né, uma explanação sobre esse tema para nós do agronegócio, porque é um assunto que nós entendemos relevante. E as empresas, né, diante do setor, da sua lucratividade, elas sempre buscam apoio nesse incentivo. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, né, sobre esse assunto, que ele pudesse explanar para nós aqui, para os nossos ouvintes, né, sobre a depreciação acelerada incentivada. Braghini, a palavra está com você. Obrigado, Caroselli. Obrigado, Giovana, pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês, com o Calegari, desses debates. Realmente, Caroselli, como você comentou, a depreciação acelerada é um tema já antigo, é um tema que veio nessa medida provisória de 2001, e desde então ele tem sido muito controvertido para o setor sucroenergético, a sua aplicação para o setor sucroenergético, já teve várias disputas, várias controvérsias fiscais, e a atualidade do tema, tal como você comentou, né, esse ano de pandemia, esse ano de dificuldade financeira, pode ser uma boa oportunidade para as usinas que estejam aí lucrativas, procurando uma forma aí de lícita, totalmente lícita, de recolher menos tributos, né? Então, assim, falando um pouquinho dos requisitos que existem na legislação da depreciação acelerada incentivada, é um dispositivo, né, o artigo 6º dessa medida provisória, e ele traz ali alguns pontos, né? Então, os bens que forem do ativo imobilizado, que forem utilizados na atividade rural, poderão ser integralmente depreciados no ano da sua aquisição. Então, aqui a gente já olha alguns conceitos que são trazidos ali na lei, que é o que gera bastante controvérsia aqui para o setor sucroalcooleiro. Então, o primeiro ponto, né, para aproveitar do incentivo, tem que estar numa situação lucrativa, lucro real, que é a situação que o Caroselli comentou, que pode ser uma boa oportunidade, até por conta aí da vedação de compensação de estimativas mensais, né? Então pode ser uma excelente oportunidade. E os pontos que a gente tem aqui de controvérsia são 2, quando se olha para o texto normativo. O primeiro deles é interpretar o que seria atividade rural, e o outro é a questão do conceito de depreciação. Então, essas controvérsias que sempre incomodaram o setor vê totalmente a possibilidade de se enquadrar nesse benefício fiscal por conta da peculiaridade dos ciclos da cana. Então, assim, falando primeiro da atividade rural, existem, logicamente, as agros puras, né, que fazem o cultivo e o plantio da cana-de-açúcar, que estão perfeitamente enquadráveis até numa
uma interpretação literal desse dispositivo, mas para o caso das usinas agroindústrias, tem essa discussão se a atividade rural tratada nesse dispositivo legal seria só para as agros puras, vamos dizer assim, ou se também atingiria as usinas, as agroindústrias. Essa questão, né, já foi bastante debatida no âmbito do CARF, depois a gente vai falar um pouquinho da jurisprudência do CARF, e hoje, de algum modo, está bem consolidada de que se aplicaria à agroindústria. A agroindústria, né, o conceito de agroindústria, ele avançou muito nesse tema e em outros similares, como o PIS e COFINS. Ele é aquele complexo que agrega tanto a parte industrial quanto a fase agrícola. Então, ele é um complexo único, ele tem que ser entendido como um empreendimento único que tem esses dois vieses, né? A parte da rural e a parte da indústria. Então, esse aspecto da atividade rural trazida nesse dispositivo legal para a agroindústria, de algum modo, caminhou muito bem, e a jurisprudência vem aceitando essa situação de enquadrar no dispositivo para esse aspecto da controvérsia. O outro tema, que é a questão da depreciação, esse é um pouco mais difícil, é onde a controvérsia tem pegado mais. Então, lembrando um pouquinho de conceito de depreciação versus exaustão, a depreciação é aquela em que a gente tem uma vida útil do bem, que vai, ao longo dos anos, sofrendo, né, seu desgaste pelo uso, pelo tempo, ao passo que a exaustão é aquela em que, quando há exploração, esgota-se o bem, exaure-se o bem. Então, olhando para essa situação, as comparações que sempre foram muito feitas, e os casos claros que a gente tem de opostos aqui, em que se aplica e não se aplica, é o caso, por exemplo, da laranja, em que eu tenho, né, o fruto que é colhido e o ativo biológico permanece por muitos anos frutificando. Esse é um caso claro em que a gente está falando de depreciação. E o outro caso em que a gente fala de exaustão, que é muito claro, são a questão das florestas. E quando eu faço a extração das toras, eu exauro, tem a exaustão daquele bem, daquele ativo biológico. Mas, olhando para o caso do setor sucroalcooleiro, a gente consegue identificar muito mais características de depreciação do que características de exaustão. Porque, de fato, quando a gente tem a extração da cana, né, o cultivo da cana, essa extração da cana, a suqueira continua para mais outros ciclos e vai gerar novos frutos, novas extrações. Então, olhando para esse conceito de depreciação, nos parece muito mais enquadrável em depreciação do que exaustão. Mas essa, né, já adiantando, não é a posição que prevaleceu no CARF, né? Então, essa discussão foi feita, e agora trazendo um pouquinho, né, de cenário da discussão dentro do CARF, esses são os pontos controvertidos que eu queria trazer, justamente no CARF a gente tinha uma visão, algumas decisões muito boas, a gente até faz uma nota de corte aqui antes da famosa e conhecida Operação Zelotes, que aconteceu em 2014, no período antes de 2014, tínhamos um cenário de jurisprudência muito bom, trazendo esses conceitos que se enquadrava a depreciação, se aplicava à agroindústria. Tinha até algumas interpretações de que quando a legislação trouxe depreciação, não quis dizer só depreciação, mas o gênero como um todo, tanto amortização, exaustão, tudo isso estaria dentro ali da legislação. Mas fato é que, pós-Zelotes, teve uma mudança muito grande na composição do CARF, muitos novos conselheiros foram nomeados e esse tema, até então, tinha poucos casos, mas muitos casos estavam chegando ao CARF para serem decididos. E foi nessa oportunidade em que tivemos vários julgamentos no CARF, julgamentos favoráveis e contrários, e eu gosto muito dos julgados que tem um voto do professor Guilherme Adolfo, que inclusive é aqui da USP de Ribeirão Preto, que ele traz muito esse conceito da depreciação, de que, de fato, a cana-de-açúcar é uma cultura permanente e confere essa possibilidade de utilizar esse incentivo fiscal da depreciação acelerada e incentivada. Então, a gente teve, em todos os sentidos, decisão. Isso permitiu com que os casos subissem para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que a Câmara Superior de Recursos Fiscais visa uniformizar entendimentos distintos que tem nas câmaras ordinárias do CARF. E quando foi julgado na Câmara Superior,
até me lembro bem, porque eu sempre acompanhei muito de perto esse tema, porque ele sempre foi bem instigante aqui, o ponto de vista técnico desse tema. Foram alguns casos, foi o caso da Goianésia e um caso da Pedra. E nesse caso da Pedra, tinha até, inclusive, né, um parecer contábil do professor Ari Oswaldo Santos, trazendo que, no entendimento dele, de fato, a questão da cultura da cana seria depreciação. E aí esse julgamento teve alguns pedidos de vista, ele demorou a ser concluído, mas fato é que ele foi concluído de forma desfavorável aos contribuintes. Mas aqui é importante a gente trazer alguns pontos dessa discussão, porque o julgamento foi muito apertado. Então, a composição na Câmara Superior são de 8 julgadores, e desses 8 julgadores, nós temos metade do fisco e metade do contribuinte. E olhando para essa situação, a gente teve exatamente um empate. Então, todos do contribuinte entenderam que seria possível aplicar a depreciação acelerada e outra metade entendeu que não deveria ser conferido esse direito. E aí o voto que pesou bastante da julgadora do fisco, a Adeli, ela entendeu que, de fato, aqui era exaustão. Então, o que pegou mais, né, falando de Câmara Superior, e por isso que, voltando ao início, não foi a questão da expressão atividade rural para a agroindústria, pegou muito mais a questão do conceito de depreciação, entenderam que, no caso da cana, seria exaustão. Então, essa foi a discussão que foi travada ali no âmbito do CARF. A gente tem algumas decisões isoladas, mais recentes, em Câmara Ordinária favoráveis, mas o entendimento da Câmara Superior hoje é contrário aos contribuintes, mas, de novo, pelo voto de qualidade do presidente do fisco. Só que neste ano em específico, vocês devem ter acompanhado que a gente teve uma mudança na questão do voto de qualidade no âmbito do CARF. Então, teve uma mudança legislativa em que mudou esse voto de qualidade para os representantes do contribuinte, para o presidente representante do contribuinte. Então, o que acontece? Em futuros julgamentos sobre esse tema, a gente precisa voltar a acompanhar em termos de Câmara Superior de Recursos Fiscais, esse tema pode ser reavaliado. Porque se a gente tiver a mesma, até eu fiz uma análise de composição, hoje a gente teria os 4 do fisco votando de forma contrária, 3 do contribuinte favoráveis e só um que a gente ainda não sabe a manifestação e o voto dele. Mas se ele também encampar essa discussão da depreciação acelerada de forma favorável, entendendo aqui essa questão dos ciclos da cana-de-açúcar, fatalmente a gente pode ter uma reversão já no administrativo, uma situação que a gente tinha que estava desfavorável pode ser mudada. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem aqui, bem interessante, para a reavaliação de utilizar esse incentivo fiscal, dados os comentários até que o Caroselli fez com relação às empresas estarem buscando essa alternativa como uma forma aí, de minimizar o impacto fiscal. E um outro ponto muito interessante é que no administrativo se buscou, como eu comentei, alguns pareceres do ponto de vista contábil. Então, a estratégia no administrativo foi tentar buscar esse conceito de depreciação que se sabia, né, desde o início, as discussões que a gente sempre teve no setor, que esse é o ponto mais difícil da discussão. Então, se buscou esses pareceres contábeis e mesmo com eles, né, encartados em alguns processos, né, porque foi contratado por algumas usinas específicas, mesmo assim não conseguiu obter o êxito até então na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, o fato é que alguns processos se encerraram na fase administrativa e as usinas vêm agora, né, com base nesse encerramento da discussão administrativa, buscando o Poder Judiciário para fazer essa discussão no Poder Judiciário. E aí eu fiz esse comentário do parecer contábil justamente porque existe uma estratégia bem interessante com o judicial, que é a única, né, já discutiu bastante esse tema e ela mesmo, né, até coloquei aqui na apresentação, ela provocou esse estudo, que é buscar um estudo de cunho técnico, um laudo de engenharia de produção, para trazer para o processo judicial dizendo que, do ponto de vista técnico, também estamos falando, né, de uma cultura permanente
que tem os vários ciclos e que o conceito mais adequado seria a depreciação. Então, a Única buscou até junto ao mapa um parecer técnico e a Embrapa respondeu nesse sentido, dizendo que, de fato, a cana-de-açúcar ela permite esses vários ciclos, esses vários cortes, ela se enquadra melhor num conceito de depreciação do que de exaustão. Então, é um reforço bem interessante que a Única postulou, trabalhou e conseguiu esse estudo, e também, sem prejuízo de a usina, de forma individual, buscar algum estudo que seja de Exalc ou algum outro que entenda pertinente para mostrar para o juiz, né, para o Poder Judiciário, que, de fato, estamos aqui diante de uma depreciação e não uma exaustão. No Poder Judiciário, essa discussão ainda está muito incipiente, porque as discussões administrativas se encerraram não tem muito tempo, mas a gente tem notícia de algumas decisões favoráveis de primeira instância, entendendo que, de fato, a usina, né, a depreciação da lavoura da cana-de-açúcar está dentro desse conceito de depreciação acelerada incentivada e que, de fato, poderia se utilizar desse incentivo fiscal. E um ponto também que tem, e esse é um ponto que a gente ainda não sabe como vai caminhar no judiciário, mas acho que, assim, chegando no Poder Judiciário, que a gente vê com muito bons olhos aqui, chegando no Poder Judiciário, essas discussões em que foi um voto de qualidade que agora teve até uma mudança legislativa sobre esse voto de qualidade, né? A questão dos pareceres contábeis, a questão dessa prova técnica, e até os próprios, né, que isso não foi ainda explorado assim de forma muito ampla no CARF, que pode ser explorado no Poder Judiciário, que apesar de ser conceitos contábeis que muitas vezes o juiz não vai ter conhecimento, são os próprios pronunciamentos contábeis mais recentes, que é o CPC 29 e o CPC 27, que traz ali o conceito do ativo biológico, no 27 a questão da planta portadora, que é a soqueira, tratando ela como ativo imobilizado. Então, quando você olha ali para o CPC 29 e para o CPC 27, os conceitos que são trazidos ali são conceitos de depreciação e não de exaustão. Então, tudo isso, né, reunido, todos esses argumentos que a gente está tratando aqui, nos parece que tem um cenário muito bom para o Poder Judiciário. E, além disso, com essa questão do voto de qualidade, até uma possibilidade de mudança no entendimento dentro da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, Caroselli, em breve síntese, esses são os principais pontos aqui do tema da depreciação acelerada incentivada, e eu volto a palavra para você. Está sem som, Caroselli, está sem som. Desculpa, Braghini, obrigado aí pela apresentação, por toda essa explanação sobre a depreciação acelerada e incentivada. Nós vamos ter algumas perguntas, mas a gente vai fazer mais no final da apresentação. E eu acho que nós temos um outro tema para ser tratado com você também, né? Que será posteriormente a apresentação do Calegari. Obrigado aí pela sua apresentação. E agora nós vamos chamar o Calegari. O Calegari é o sócio da KPMG, que cuida da área de inovação tecnológica, e ele vai falar um pouco para nós sobre a Lei do Bem, que é um outro tema também, né, que as usinas, o setor sucroalcooleiro, né, começou, né, eu acho que de uns tempos para cá, eles começaram, né, a procurar esse incentivo também, né, como uma forma de diminuição do imposto, né, que vem gerando nas usinas. Calegari, eu passo a palavra para você. Obrigado, Caroselli. Obrigado, Giovana, pelo convite. É uma honra poder contribuir com o evento. Obrigado também, Ricardo Braghini, né, nosso colega do FCAM, que a gente também já se encontrou em outros eventos. Então, obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui também. Falando sobre Lei do Bem, né, como o próprio Caroselli comentou, ela não é um benefício exclusivo para o setor de agrícola, né, de agronegócio.
ela é, na verdade, um incentivo fiscal que ele embarca todos os setores econômicos, né? Desde indústria de manufatura, empresas de serviços, né? A gente tem usuários, bancos, a gente tem corretoras, seguradoras e todo tipo de indústria, né? Indústria química, indústria, enfim, e também, obviamente, as empresas que estão no setor de agronegócio, né? É um benefício que ele já é adolescente, né? Eu acho que muitos de vocês que estão participando aqui já ouviram falar, mas a gente sempre coloca esse incentivo na pauta, porque é um incentivo bastante relevante, como a gente vai ver aqui, e ele pode trazer cerca de 30% daquilo que você gastou com inovação, né? É um incentivo que não é exclusividade do Brasil, é um incentivo que também é semelhante, né, aplicado em outros países, inclusive muito mais desenvolvidos do que nós. E o objetivo principal desse incentivo é que a empresa possa destinar uma parte do imposto, né, ela é feita do mecanismo que a gente vai conversar aqui, mas ela utiliza uma parte do imposto que ele ia pagar para inovar, né, para realmente concentrar os seus dispêndios, né, em novas pesquisas, novas maneiras, né, de você poder desenvolver produtos, novos produtos, ou melhoria, né, naqueles produtos que você tem. Então, a inovação tecnológica, no sentido aqui da lei do bem, né, que é essa 11.196, ela é conhecida como lei do bem, na verdade, porque a MP do bem, né, ficou conhecida no mercado porque ela trazia uma cesta de incentivos fiscais, né? Ela tinha incentivos fiscais para carro popular, ela tinha incentivos fiscais para compra de computadores de até R$ 1.500 na época. Enfim, tinha uma série de incentivos, né? Tinha redução tributária sobre uma série de temas, né, tributários. É uma MP bastante grande, né, com vários temas, e um dos tópicos, né, um dos capítulos foi o tema da inovação tecnológica, né? Como eu falei, também espelhando aí outros países, né, que a gente tem lei semelhante. Mas o que foi interessante nessa legislação, né, que, como sempre, né, no Brasil as coisas demoram um pouco para se concretizar, né? Uma legislação, eles costumam até dizer, lei pega ou não pega, né? A inovação ela demorou um pouco para despertar atenção, porque na verdade ela substituiu o antigo PDTI e PDTA. Né? Talvez daqui do grupo aqui que eu estou vendo, só o Caroselli que sabe o que é isso. O PDTI era um benefício voltado para a indústria, né? E a aplicação ela era muito burocrática. Ele tinha também o seu incentivo tributário, né, uma redução tributária significativa, não tão quanto a inovação tecnológica aqui da Lei do Bem, mas você tinha que preparar um projeto, né, submeter ao governo, e o governo precisava aprovar o projeto para que você pudesse, então, colocar a mão no dinheiro. Né? Então, era muito burocrático. Ou seja, em 12, 13 anos de existência do PDTI e do PDTA, só 172 empresas, eu falo o número exato porque eu acompanho esse tema há bastante tempo, só 172 empresas utilizaram o benefício do PDTI e PDTA. Então, embora fosse um benefício de forma geral também para todos os segmentos industriais, a aplicação, né, era muito difícil, né? Demorava anos para você conseguir a aprovação. E aí, em uma das visitas, né, do presidente no exterior, na época o Lula, alguém falou para ele assim, poxa, esse incentivo que vocês têm não tem nenhum sentido, né? Como que você pode exigir que a empresa ela faça os investimentos, submeta projetos, para depois que analisar, você colocar a mão no dinheiro, né? Então, ele veio para cá para o Brasil e falou, olha, a gente precisa incentivar a inovação, porque inovação, no sentido amplo, né, hoje é muito em moda, né, a gente falar em inovar, mas a inovação ela tem um ciclo virtuoso, né? Toda vez que o governo abre mão de uma parte do tributo e a empresa pode pegar esse tributo e aplicar em novos projetos inovadores,
né? Ela vai aplicar por quê? Ela vai aplicar porque ela vai aumentar a receita, né? Só assim ela vai ser competitiva, só assim ela vai ter possibilidade de competir no mercado, né? Porque quem não inova está fadado a ficar fora do mercado. Então, inovação no sentido aqui da legislação é de fomentar maior lucro para a companhia, melhores produtos, né, para você competir, inclusive com o mercado externo. E com isso você vai trazer mais receita, logo vai trazer mais tributos, né, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, e consequentemente você vai poder aplicar mais inovação. Isso vira um ciclo virtuoso, né, onde as empresas começam a dedicar mais esforços, né, para gastar com pesquisa e desenvolvimento. Isso, ela foi editada em 2005, né, com aplicação a partir de 2006, e no ano de 2006 para cá, teve uma evolução enorme, né? Muitas companhias, durante esses anos, trouxeram o laboratório para o Brasil. O próprio setor agroindustrial, né, a evolução tecnológica que aconteceu nos últimos anos, né? Nos últimos anos são recordes e recordes de safra. É o setor que melhor vai, né, dentro dos demais setores, porque é uma coisa de necessidade básica também, eles precisam comer, esse produto é exportado para o mundo inteiro. Então, a gente tem terras férteis aqui, né, muito... Então, é um setor que deveria se aproveitar mais. Aqui na apresentação, eu trouxe um quadro do número de empresas que usou incentivo fiscal nos últimos anos, né, exclusivo para o setor agroindustrial, e aí vocês vão ver o quanto de oportunidade ainda tem, né, para que a gente possa aplicar esse incentivo no setor. Então, passa aqui, slide. Fica falando sem slide, né, depois. Não tenho o que falar. Né? Então, basicamente, só para vocês abrirem mesmo a mente, né, é claro que existem restrições, é claro que eu não posso trazer coisas do exterior, porque eu quero investir no mercado local. É claro que nem tudo que eu gasto eu vou poder incluir, né? Tem restrições, obviamente, são custos que estão ligados à atividade de P&D. Mas, de uma maneira geral, se a empresa, né, ela realiza pesquisa, né, novos fenômenos, eu coloco aqui, outras aplicações, ela estabelece parceria, desenvolve novos produtos, né? Quer dizer, novo produto está ligado a novas receitas estão ligadas a mais tributos. Então, está totalmente, né, em linha com o que a legislação da inovação traz. Se ela está construindo um laboratório, se ela está modernizando um laboratório aqui no Brasil, se ela protege, né, a propriedade intelectual, se ela faz uso, né, se ela registra, se ela reduz custo de fabricação, ou seja, eu tenho uma matéria-prima X e eu faço um estudo que me indica que uma matéria Y vai ser muito mais produtiva. Eu vou ganhar qualidade, vou ganhar lucratividade, vou ter mais eficiência no meu processo, de modo que eu tenha redução de custo. Então, eu também sou uma empresa que pode se habilitar aqui ao incentivo. Se ela faz melhorias, né, nos produtos, nos processos, não só a melhoria do produto, né? Produto, enfim, eu posso fazer uma mudança e até transformar em outro produto, mas a melhoria, às vezes, a forma com que eu faço meu processamento, né? Eu costumo dizer, vamos supor que a gente colhia, sei lá, 1000 unidades, né, de um produto, e eu mudo o meu processo de modo que, embora o meu produto final seja exatamente o mesmo, eu passo a colher 1.200 unidades daquele produto no mesmo tempo. Isso é uma inovação enorme, né? Quer dizer, as ferramentas que podem nos auxiliar, os métodos de plantio, enfim, todos esses itens, né? Embora eu possa colher feijão no final, e o feijão é feijão, mas se eu melhorei a produtividade, eu também poderia, de alguma maneira, utilizar aquele incentivo. Aumentar a performance, aumentar a qualidade, né, que é percebida, né? Eu tenho um produto com uma qualidade diferenciada que vai fazer com que me permita buscar novos mercados, né, ampliar, ter valor agregado ao meu produto. E, além de tudo, né, a tecnologia industrial básica, né? Ou seja, tudo que eu utilizo aí para
produção dos meus produtos, para ser mais eficiente. A máquina em si pode ser que ela não tenha o benefício tributário que a gente vai apresentar aqui, mas ela é também um componente de inovação fantástico. Então, dando sequência aqui, como o Caroselli falou, se vocês tiverem perguntas, podem passar pelo site, pelo chat aqui, para a gente poder responder no final. Mas eu gostaria que vocês tivessem essa mensagem, né? Que inovação é muito mais do que propriamente um produto que é radicalmente novo, né? É claro que esse produto vai ser uma inovação, né? Se eu não tinha, e eu fiz uma melhoria radical, um desenvolvimento radical que me trouxe um novo produto, é claro que isso é inovação. Mas a inovação para a empresa e para efeitos da aplicação da Lei do Bem, né, 11.196, é a inovação que a gente está comentando aqui. Pequenas inovações, melhorias no seu produto que possam gerar valor agregado, né, redução de custos, e que com isso você possa se beneficiar de incentivos. Né? Para quê? Para aumentar a receita, consequentemente aumentar tributos e, consequentemente, ter mais ainda para aplicar. Esse é o conceito. Né? O governo abre mão de uma parte da arrecadação para ajudar a empresa a investir, e esse resultado, ela tem também um resultado com isso, né? Ela vai aumentar o nível de receita, o nível de lucratividade e, consequentemente, também o nível de tributos. Né? Então, isso é um ciclo virtuoso que essa legislação permite. Opa, em vez de eu apertar o... Basicamente, né, só para eu ter uma... Tá certo. Basicamente, né, os requisitos para eu utilizar o incentivo da Lei do Bem são 3. Né? O primeiro é que você está no lucro real, ou seja, a única forma de você poder reduzir o seu imposto de renda e a contribuição social devida é para aquelas empresas que são optantes pelo lucro real. Por quê? Porque a Receita entende que o lucro presumido, por exemplo, já é uma forma benéfica, né? Já é um incentivo benéfico você pagar sobre o percentual da receita. Né? Você já tem um incentivo diferenciado, dividido lá por cada setor econômico, né? Setor industrial, 8% de lucro é a presunção, setor de serviços, 32%, tem lá umas faixas intermediárias, mas quem já está no lucro presumido, em tese, né, e na opinião da própria Receita Federal, já está numa situação tributária beneficiária, né? Quer dizer, é uma opção já de reduzir os tributos. Claro que tem lá também os seus requisitos, né? Tem um valor que quando você atinge determinado faturamento, você não pode ser presumido. Tem outras também hipóteses que te obriga a ser lucro real, por exemplo, empresa financeira, seguradora, bancos, corretoras, né? Já estão obrigadas a ser lucro real. E empresas com faturamento anual acima de 78 milhões, que a gente pega aí de média, né, para a grande empresa, ela é obrigada a ter lucro real, apurar o seu tributo com base no lucro real. Então, é um universo, né, de empresas que são aí habilitáveis, né, ao benefício, tem que estar também dentro do lucro real. Obviamente, tem que ter projeto de desenvolvimento, né, melhoria, né, mesmo que você seja lucro real, se você não investir em projetos, né, de novos produtos, de melhorias de produtos, melhorias de processos, ou novos mecanismos, não, um novo processo, você não tem como aplicar. Né? E ter regularidade fiscal. Regularidade fiscal aqui no Brasil é para garantir que quem está usando o benefício fiscal é o pagador de impostos, né? Não é aquele contribuinte que eventualmente não está em dia com o recolhimento dos tributos e ainda assim quer usar um incentivo, né, para ter redução tributária. Então, é justamente para você classificar quem são os pagadores e quem não. Não é para punir a empresa que, por exemplo, tem uma discussão judicial que o Braguini comentou e eventualmente está com exigibilidade suspensa, né, em função de alguma, mas obviamente ela está discutindo aquele tributo, né? Se ela está nessa situação, ela, embora ela tenha aquela certidão, né, de efeito positivo com efeito negativo, ela está habilitada a utilizar incentivo. Inovação de produto ou de serviço, como eu falei, né, é para a empresa. Não importa
se o seu concorrente tem um produto e você, para competir com ele, tem que investir naquele produto, né, naquele produto similar para ser competitivo. Então, a inovação é para a empresa. Pode ter no mercado, pode ter no Brasil, pode ter nos seus concorrentes, pode ter no mercado mundial, né? Mas é para o CNPJ, né? Quer dizer, uma indústria desenvolve, só para dar um exemplo aqui, uma geladeira com 400 litros de capacidade, e para você entrar naquele mercado, para você competir com esse seu concorrente, né? Ter produtos para que você consiga ser competitivo, você precisa também desenvolver o seu produto. Não é só uma questão de pegar o produto que já está e copiar, não é isso, né? Tem todo o estudo do motor que vai ter que ser preciso, os componentes que vão ser utilizados, que tipo de tecnologia que vai ser embarcada, enfim, tem tudo isso, né? Ela poderia ser utilizada como benefício, embora, né, você já tenha esse produto no mercado. Então, a inovação, no sentido da legislação aqui, ela é muito mais ampla nesse sentido. O saving, né, ou seja, a economia tributária que você pode gerar, ela vai de no mínimo 20,4% a 34% daquilo que você gastou. Ou seja, a cada 1 milhão que eu investir em inovação, que eu investir em projeto elegível, se eu tiver no lucro real, eu vou ter basicamente 200 mil de retorno, né? Ou seja, em forma de redução de imposto de renda e contribuição social. Então, é um benefício muito relevante. Em matéria de incentivo fiscal, é claro, tem vários outros incentivos no Brasil, lei de informática, Rota 2030, incentivos da região das empresas que estão instaladas em Manaus, tem uma série de outros incentivos, mas esses incentivos, falando de multissetores, né, de multissetores econômicos, é o incentivo mais relevante. Com certeza absoluta, é um dos principais. E, como eu falei, também é um benefício que é semelhante ao que é utilizado no mundo, né? Em vários países desenvolvidos. A gente tem exemplo de França, a gente tem exemplo dos Estados Unidos mesmo, Irlanda, Austrália, enfim, países que utilizam esse mesmo mecanismo, né? Que a gente chama de super deduction, né? Uma dedução maior, né, daquilo que você gasta, para fins de cálculo tributário, você acaba permitindo que você que as empresas tenham uma redução tributária nessa ordem, né? De 20,4% a 34%, aí vai depender da qualidade do investimento que a empresa está fazendo, né? Se ela incrementar as pessoas, né, ou seja, aumentar o quadro de profissionais, né, pesquisadores que atuam, né, diretamente em P&D, ela pode ter prêmios adicionais, né, que vão entre 20% e 27%. E se essa inovação ainda trouxer patente do produto, ela pode utilizar os 34%. Ou seja, a cada 1 milhão, né, que eu investi em projetos, que eu tenha também incremento de pesquisadores. E que esse produto gera patente, né, no Brasil ou no exterior, né, desde que você seja o dono, né, da patente, desde que a empresa aqui no Brasil seja dona da patente, ela pode ter 340 mil de devolução, ou seja, o governo paga 1/3, né, um terço, em outras palavras, daquilo que você está investindo. Então, é muito relevante o incentivo fiscal, né, que trata nessa lei. E quais os gastos, né, que a gente vê nos clientes que a gente atua, na experiência que a gente tem, que são os mais relevantes nesse tipo de projeto, né? Eles estão ligados à mão de obra direta, né, ou seja, os próprios profissionais da empresa, contratados em regime de CLT, com todos os encargos, enfim, todas aquelas horas que eles se dedicam a projetos de P&D, eles poderiam, né, aplicar esse benefício, ou seja, buscar entre 20% a 34% daquilo que eu gastei com esses profissionais. Além disso, também a Lei do Bem permite que você contrate empresas terceiras, né, para te apoiar nesse processo de inovação, né? É claro que você não vai contratar P&D de uma outra empresa, né? Não vai terceirizar o P&D, como se diz no mercado, mas você contratar empresas que te apoiam, né? Te apoiam nesse processo de inovação.
esse serviço também pode ser incluído. E todo o material utilizado, né, nos testes, pode ser uma plantação piloto que a gente está fazendo, a gente pode utilizar uma área específica onde a gente vai aplicar testes, enfim, todo esse custo, né, da área, das sementes, o que foi utilizado para fertilização, enfim, todo o processo, todos esses gastos, né, desde que sejam no Brasil, né, só isso, também tem a restrição para quando esses serviços ou esse material é contratado do exterior, né, justamente para incentivar também o mercado local, tem essa restrição. Então, desde que adquirido aqui no mercado nacional, desde que essa mão de obra seja registrada aqui no Brasil, né, quer dizer, não posso pegar um profissional que está alocado, né, nos Estados Unidos e usar esse custo de salário que é pago lá. Eu não tenho como, mas todo o gasto aqui no Brasil ele é potencialmente elegível em sentido. O que está dentro desse conceito, né? Só para trazer o que está exatamente na lei, né? Então, é concepção de novo produto ou serviço, né? Ou processo de fabricação, ou seja, eu posso ter um novo produto, posso ter um novo serviço, eu posso ter um novo processo, né? Aquele exemplo que eu dei. O processo é todo diferente, mas o produto final é o mesmo. Então, o que eu gastei aqui nesse processo para ganhar eficiência, eu poderia também, né, incluir de algum modo na legislação. Então, concepção de novo produto, serviço, processo, bem como, né, agregação de novas funcionalidades ou características ao produto que tragam, né, que representem melhorias incrementais, ganhos de qualidade, produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Então, é um conceito bastante amplo, né? Como vocês podem ver, é muito mais do que um simples produto novo, mas ele está muito agregado a processo, a formas, né, de eu melhorar e de eu ter mais produtividade, ter mais lucratividade. Vai desde pesquisa básica, que compreende, né, desde os primeiros rabiscos no papel, até toda a pesquisa aplicada, toda a fase de desenvolvimento, todos os testes, né, para que esse produto, inclusive regulatório, né, muitas vezes a gente tem que passar por algum tipo de inspeção e para isso também a gente tem que ter um processo. Então, todo esse processo, né, toda essa gama aí de custos, né, que eu tenho desde quando eu comecei esse projeto até quando eu já estou fabricando, né, estou produzindo, em tese, né, todo esse custo, né, que eu tenho nessa linha aqui, eu poderia utilizar no incentivo fiscal. Depois que esse produto passa a funcionar, né, quer dizer, eu já começo a gerar receita com esse produto, então a fase de inovação acabou. Pode ser que depois do lançamento do produto eu encontre melhorias que são necessárias no processo, no produto, e eventualmente ele volta para alguma fase desses estágios iniciais e volta a ser incentivado. Mas, a princípio, quando o produto ele começa a gerar receita, né? Ele tem que ser, a fase de incentivo fiscal acabou. Uma outra coisa importante é que inovação, P&D, é risco, né? É risco tecnológico. Eu estou investindo em alguma coisa que eu tenho uma ideia do resultado, mas eu não tenho certeza que resultado que vai dar, e eu não tenho certeza se é o resultado esperado também que eu estou almejando, quando eu planejo, né? Então, pode ser por algum motivo, né, durante esse processo de desenvolvimento dessa inovação, a empresa desista, né? Às vezes por fator econômico, ou seja, esse produto, embora a gente tenha avanço técnico do produto, ele é um produto que não vai ter mercado. Então, também não adianta você continuar investindo, porque depois você não vai conseguir vender. Então, você desiste desse projeto, né? Por qualquer razão que seja técnica, seja econômica, seja o nosso competidor lançou um produto antes que eu perdi o mercado, ou saiu uma tecnologia totalmente inovadora que matou o desenvolvimento desse produto, mesmo assim, todo o gasto que eu tive com o desenvolvimento até aquele momento, ele é considerado elegível. Então, não está atrelado diretamente à receita
que o produto vai gerar no futuro. Está atrelado, sim, o prêmio, né, da inovação é o prêmio por fazer, né? Não é o prêmio por realizar, né, por ter êxito, né? A inovação tecnológica, nesse sentido da legislação, o prêmio é você ter gastos, né, ter dispêndios relacionados com inovação, né, relacionados a P&D, relacionados à busca de novos produtos e melhoria nos processos. Então, independente do resultado, independente da receita que ele vai gerar, né, eu posso planejar ter uma receita de 1 milhão e a gente vender 10 mil. Né? Pode acontecer. Isso não impede que você utilize todo aquele custo que você teve, né, com o produto, com o desenvolvimento do produto para fins de lei do bem. Então, não está atrelado ao êxito, né, do produto. Aqui alguns exemplos, né, dentro da atividade de agronegócio, alguns projetos alguns até de clientes que a gente atua, né, mas projetos que em tese, né, eles poderiam ser enquadrados aí dentro do negócio de vocês. Então, desenvolvimento de novos produtos, novos setores, novos negócios, né, como eu comentei, está totalmente ligado. Desenvolvimento de novas soluções, né, serviços, melhorias, aplicativos, plataforma, nova forma de eu comercializar o produto, né? Então, quer dizer, como eu consigo atingir o meu cliente mais rapidamente, com mais eficiência, de uma forma, né, mais rápida, a forma que eu consigo colocar esse produto à disposição do meu cliente mais rápido, né? Com isso, eu vou ganhar qualidade, né? De maneira que o cliente perceba, né? Perceba essa inovação. Em tese, ele é um produto elegível, né? Claro que muitas coisas têm que ser avaliadas, mas ele vai muito além do produto só em si, né? Mas também a forma com que eu me relaciono com esse produto, com a forma que eu entrego esse produto para o meu cliente. Todos esses projetos que estão visando Big Data, para correção de solo, processo de plantio, necessidade hídrica, enfim, todos esses temas, né, que estão muito aí comuns no dia a dia das empresas de agronegócio, elas também são elegíveis aí ao benefício. Estudo para geração de novos conhecimentos, novas metodologias de plantio, colheita, inclui sementes, né, enfim, estudos de melhoria de sementes, enfim, de todos os novos compostos utilizados no plantio, novas formas, né? Enfim, é muito amplo, né, o negócio de agronegócio, para a gente dar muitos exemplos, mas de uma forma abrangente, todos esses projetos eles podem ser incluídos. Desenvolvimento de sistema, né, com utilização de sensores, leitura automática, conectada, enfim, ou não, né? Mas todos esses processos aí que estão certamente na agenda das principais empresas de agronegócio do Brasil, elas podem também ser aplicadas. Então, fiquem com essa mensagem, né, que é muito mais amplo do que uma inovação tradicional, uma inovação de laboratório, né? Vai de uma forma, vamos dizer, horizontal dentro da companhia. Aqui, alguns exemplos, né, dos gastos que a gente vem enquadrando. Claro que aqui são só exemplos, mas na maioria dos projetos que a gente vê, então, folha de pagamento, como eu falei, encargos, benefícios, né, tudo isso é positivo para a gente considerar. Despesas com viagens, congresso, está meio restrito hoje em dia, né, mas esses gastos com participação de projetos, para você conhecer novas tecnologias, né? Desde que isso seja um projeto, faça parte de um projeto dentro da sua empresa, a gente também consegue incluir essas despesas, né, para fins de uso do benefício. Planta piloto, testes, né, áreas que a gente possa fazer estudos, né, enfim, piloto, né, de como que isso está operando, para conformação ou não da eficiência desse produto, todo esse custo, né, envolvido com esses produtos, eles poderiam ser utilizados. Material utilizado, consumo, semente, lote piloto, como eu falei, gastos com serviços de terceiros, né, para apoiar vocês nesse processo de inovação, gastos com universidades, né, muitas empresas trabalham em parceria no desenvolvimento aí
de produtos. Então, todo o custo com universidade, custo com ICT, né, que é Instituto de Ciência e Tecnologia, ou inventores, seja empresas, ou seja pessoa física, inclusive, né, que ajudar as empresas nesse processo de inovação também podem ser incluídos. E, além disso, ainda tem um benefício adicional para a microempresa, empresas de pequeno porte, que, dependendo do regime tributário que ela se encontra, ela não tributa a receita que ela presta o serviço para você. Ou seja, ela vai prestar o serviço para você, você vai poder incluir no seu benefício tributário e, além disso, a microempresa não vai tributar lá no cálculo do simples dela, né? Dependendo da modalidade que ela estiver tributando. Então, é também um benefício duplo, né? Tanto o comprador do serviço quanto o prestador tem uma redução tributária relevante. De novo. E, para finalizar, aqui são os números, né? Como eu falei, os números da quantidade de empresas de agronegócio que utilizaram incentivo no Brasil nos últimos anos, né? Começou muito timidamente lá em 2006, né? Com 2 empresas, e depois que as empresas foram, vamos dizer, conhecendo melhor o incentivo, o próprio também o reflexo do próprio mercado, não só do setor agroindustrial, mas de todos os setores, né? Ela foi aumentando essa curva, com ápice aqui em 2014, e uma redução significativa nos anos de 15 e 16. Eu não sei como esse benefício também está atrelado ao lucro tributável, né? As empresas que não apuram lucro tributável, né, no ano que teve os gastos de incentivos, ela está impossibilitada de utilizar o incentivo, né? E aí aumentou em 2017. Esses são os últimos dados que a gente tem disponível, né, por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia. MCT, está errado aqui em cima, mas esse é o último gráfico que a gente tem disponível, né? As empresas ainda estão prestando conta do ano de 19, né, até novembro do mês que vem, não, novembro, né, agora. Então, a gente ainda vai prestar conta de 19 e o Ministério da Ciência e Tecnologia deve começar a disponibilizar os lotes de 2018 em breve. Então, até 2017, apenas 111 empresas utilizaram incentivos. Isso aqui é um número muito pequeno perto do universo de empresas com potencial, né? A gente não tem resultado tão fantástico para o negócio se a gente não investir em produtos mais tecnológicos, novas formas de produção, novas formas de plantio, novas formas de colheita. Então, eu, na minha visão, né, como trabalho com esse incentivo, com os demais incentivos também no Brasil, mas com esse um dos principais incentivos, eu acho que tem um potencial enorme, né, na área, na indústria, né, de agronegócio para utilizar esse incentivo. Por isso que a gente fez questão de trazer aqui. Fico à disposição aí para alguma pergunta. Obrigado, Carlos, com você, gente. Ok, Calegari, obrigado pela excelente apresentação, e a gente vai sempre, toda a sua explanação aí acaba sendo bem gratificante para a gente, porque vai somando ao nosso conhecimento e a dimensão de todo esse incentivo, né? Nós temos algumas perguntas, eu acho que são perguntas assim, relevantes, que acaba sendo voltado para o caixa da empresa, né? Mas antes eu preciso trazer novamente o Dr. Braghini para falar mais 2 assuntos, e assim que finalizar os 2 assuntos que está na pauta com o Dr. Braghini, a gente volta na sequência de perguntas aí para que você possa responder. Mas obrigado aí. Obrigado, Caroselli. Obrigado, Caroselli. Estão me ouvindo? Ok, estamos. Obrigado, Caroselli. Esse tema aqui, diferente da depreciação, é um tema novo, super recente. A gente, como todos acompanham, né, a questão do RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis foi editada a legislação em 2017, e ali foram colocadas, né, as diretrizes, as metas para fomentar, né, que essa política de fato seja desenvolvida, seja cumprida aqui no Brasil, até por conta, né, de o Brasil ter sido parte do Acordo de Paris,
para a questão climática, a redução, né, de gases poluentes, a questão da eficiência energética. Então, foram objetivos ali que o RenovaBio trouxe, e dentre eles foi a questão da certificação da descarbonização, o CBIO, que é um instrumento, né, a legislação trata como um instrumento de forma escritural, e esse instrumento, ele pode ser emitido, a gente diz o emissor primário, pelas próprias usinas, pelo produtor, né, do biocombustível, né, do etanol. Então, esse CBIO, ele tem esses objetivos, e isso é importante a gente já trazer de início. Por quê? Porque quando a gente está falando de os principais objetivos de uma tributação, a gente tem ali o objetivo fiscal, logicamente, que é trazer mais caixa, mais receita, mais arrecadação, e a gente tem um objetivo, alguns tributos que têm por sua característica e natureza a esta fiscalidade, porque na sua instituição o governo visa algum outro objetivo que não só o fiscal. Então, quando a gente está falando aqui, a gente vai passar um pouco por isso, da tributação na venda do CBIO, a gente tem que ter em mente esse conceito, porque de fato se fala muito em tributação ambiental, né? Se aqui já está justamente buscando uma sustentabilidade do Brasil, se está se buscando com essa política objetivos ambientais, a gente também tem que trazer esse conceito e olhar esse conceito junto com a tributação em que foi trazida pela legislação, a tributação que está inserida na venda desse CBIO. Então, o primeiro ponto que a gente fala quando a gente está falando de RenovaBio, do CBIO, que é esse crédito de descarbonização, é justamente a natureza jurídica. Porque a legislação, em 2017, ela deixou um conceito muito amplo. Ela só falou que é um instrumento de forma escritural e nada mais. Então, ela poderia ali ter trazido um pouco mais do conceito jurídico do que seria o CBIO para facilitar no enquadramento desse instituto para fins de tributação. Porque, como bem sabemos, né, em toda e qualquer tributação, a gente tem que sempre analisar o conceito de direito privado, o negócio jurídico de direito privado, para colocar ele ali dentro das caixinhas de incidência previstas na legislação tributária. Então, olhando para o CBIO, esses são os questionamentos que já existem. Qual que é a natureza jurídica do CBIO? Ele seria um ativo ambiental? Ele é um ativo financeiro verde? Ele é um bem corpóreo? É um ativo intangível? É um título? É um valor imobiliário? Então, muito se tem se discutido em relação à natureza jurídica do CBIO. O que nos parece assim que faz mais sentido é essa questão de ser um ativo financeiro, um ativo ambiental, justamente porque ele vem a cumprir com esse espírito da lei que trouxe o RenovaBio. Então, essa lei trouxe ali as diretrizes em 2017, e durante esse período a gente teve evoluções na implementação do RenovaBio, com a edição de decretos, instruções normativas de ANP, né, várias regulamentações, e esse ano a gente teve, né, acho que por conta da pandemia acabou não se tratando tanto, né, tiveram outras pautas, mas pautas bem importantes de evolução no CBIO, seja pela emissão nas usinas, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de certificação de emissão de CBIOs, como em abril desse ano a gente teve a regulamentação para se comercializar o CBIO na Bolsa de Valores, na B3. Então, foram grandes avanços que a gente teve desde a implementação de 2017 até 2019. E aí, essa questão que ficou em aberto da natureza jurídica ainda não foi resolvida, mas a gente teve todo esse avanço acerca da implementação, como comentei. Então, a Receita Federal, até o momento, ela não soltou, né, nenhuma instrução normativa, nenhuma orientação sobre essa tributação, mas, em contrapartida, a gente teve uma novidade muito recente com relação à tributação do CBIO. Em abril, durante esse ano, bem conhecida, a MP do Agro tramitou e houve a conversão da lei do agro, trazendo ali diversos pontos para o financiamento do agronegócio e etc.
E ali tinha um dispositivo que tratava da tributação do CBIL, e ele foi vetado pelo Bolsonaro, mas, em contrapartida, esse veto teve uma derrubada. Então, ele passou a valer o texto do dispositivo que estava na MP do Agro, ele foi incorporado na lei do RenovaBio, então é o artigo 15A da lei do RenovaBio, que eu trouxe aqui a lei 13.576 de 2017. Então, ele trouxe esse dispositivo, a publicação dessa derrubada de veto foi agora em agosto, então super recente, e aí ele trouxe alguns pontos que já traz alguma certeza, mas a gente vai ver que não traz todas as respostas a respeito da tributação. Então, quando a gente olha para esse dispositivo, a primeira certeza que a gente tem é que, quando houver a comercialização pela usina, que é o emissor primário do CBIL, haverá incidência do IR-fonte a 15%. Outra certeza que a legislação trouxe é que a receita originada dessa comercialização ela será excluída do lucro real. Então, a gente tem a incidência do IR-fonte e uma exclusão da tributação do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas outros pontos ela não trouxe. Ela não trouxe ali, e aqui a gente tem que pensar nas possíveis interpretações que a gente possa ter acerca do tema. Voltando à questão da extrafiscalidade, né? Se a gente aqui visa a incentivar essa política que tem toda uma característica ambiental, de sustentabilidade, quando esse dispositivo trouxe essa tributação, talvez ele queira que realmente a tributação se encerre justamente nessa tributação que foi prevista. Então, não teria incidência de outros tributos, porque justamente quis incentivar e trazer uma carga só de imposto de renda retido na fonte. E aí tem um ponto que já se está discutindo bastante no mercado, que são as outras incidências possíveis quando se tem uma receita, né, contabilizada pela companhia, que é a questão da CSL. Essa é uma questão que nos parece que ali no texto ela foi de algum modo resolvida, porque ela traz exclusão do lucro real e também do resultado do exercício. Quando traz do resultado do exercício, a gente volta para a legislação da CSL, ela incide justamente sobre o resultado do exercício. Então, se há essa exclusão do resultado do exercício, nos parece que a exclusão válida para o lucro real também é válida para a CSL. Então, esses dois tributos aqui, a gente não teria incidência por conta dessa expressão e desse dispositivo específico da legislação. Mas aí tem a pergunta, né? Fica encerrada a tributação na venda do CBIL a esse dispositivo que foi trazido, ou se a gente teria aqui uma cogitação se teria PIS e COFINS, por ter tido uma receita oriunda dessa venda, e se teria até, nos casos das usinas que estão, né, como uma agroindústria, se teria também incidência do 2,85 do INSS que incide sobre a receita bruta. Então, são os questionamentos que estão tendo, bastante questionamento junto à única, o setor, a gente tem discutido bastante esse tema, e nos parece, né, até trazendo um pouquinho da tributação, dos conceitos que existem para PIS e COFINS e para INSS, que no INSS, vamos começar porque nos parece assim, que tem uma clareza bem grande na legislação, que é aquela receita oriunda da comercialização da produção. Então, quando a gente está falando aqui de um ativo financeiro, de um ativo ambiental, que é negociado em bolsa de valores, não nos parece que tem um encaixe perfeito ali na questão da CPRB. Então, não nos parece que tem ali uma tributação vinda de INSS nessa hipótese. E o outro aspecto, e aí um pouco talvez mais difícil, mais com argumentos, é a questão do PIS e COFINS. Porque a legislação, quando a gente teve a mudança da Lei 12.973, ela trouxe lá, no artigo 12 do decreto, o conceito de receita bruta. E o conceito de receita bruta a gente sempre discutiu muito, que é aquele oriundo de uma venda de mercadoria, é aquele oriundo de uma prestação de serviço, e tem lá também previsto conta alheia, que não é o caso, receitas oriundas de conta alheia, e tem a questão de não ser nenhuma dessas hipóteses, mas decorrente da atividade preponderante da pessoa jurídica. Aqui que talvez a gente tenha um ponto a discutir,
Mas olhando para a usina, né? Olhando para o que ela faz, para a produção de açúcar e álcool, quando a gente tem essa questão de um ativo financeiro ambiental, a gente poderia, em tese, né, aqui ter um questionamento acerca da incidência do PIS/COFINS. Isso se a gente não puder considerar isso como ativo intangível, que a própria lei trata que o ativo intangível a gente não teria incidência de PIS e COFINS. Então, a gente tem alguns pontos de PIS e COFINS bem importantes. Alguns têm questionado aqui se, eventualmente, o CBIO seria um subproduto do etanol. Não nos parece que seria, porque aí, se for um subproduto do etanol, cairia aí com uma receita operacional, e aí o PIS e COFINS ficaria bem caracterizado. Mas nos parece aqui que é uma receita não operacional de uma operação específica de um ativo, né, financeiro ambiental. Então, esse é um ponto bem relevante. O PIS e COFINS ele tem aí, né, de fato, uma dificuldade por ser uma receita que a gente tem aqui para a operação, mas nos parece que o que está claro é a incidência do IR-fonte a 15%, e nos está clara a exclusão para o imposto de renda da pessoa jurídica, e nos parece também que excluir da CSL é plenamente possível. Esses pontos de PIS e COFINS e de INSS podem gerar alguma controvérsia, a Receita não se manifestou ainda, e, de novo, voltando à questão da extrafiscalidade, né? A gente tem aqui um objetivo muito maior do que simplesmente a arrecadação. Então, olhando para uma extrafiscalidade, já veio um dispositivo específico que foi inserido, inclusive, dentro da lei do RenovaBio, nos parece que a tributação almejada para o objetivo que o governo pretende com esse programa já foi inserida nesse próprio dispositivo. Então, Caroselli, esses são os pontos que eu gostaria de trazer aqui. É um tema super novo, um tema muito polêmico. A gente não trouxe aqui, né, nenhuma resposta pronta, mas são algumas impressões que a gente tem do que deve se desdobrar, e vamos ver como que será a manifestação da Receita sobre essas tributações. Ok, Braghini, é interessante esse assunto, porque o próprio Bracon está decidindo, né? Tem as reuniões para decidir sobre a contabilização, né? Se isso é um ativo financeiro tangível, coisa desse nível. Eu acho que, então, pela sua explanação em relação à tributação, a lei é clara quanto ao imposto de renda, né? Nos parece, assim, eu não vou dizer tranquilo, né? Porque a tranquilidade nunca é, né? Quando passa por uma fiscalização e eles acabam concordando, né? Mas me parece plausível que, se a legislação determina lá no parágrafo 2º do 15A que o valor da receita deve ser excluído o resultado, né? E a contribuição social, na verdade, ela tem como base o ponto de partida, o resultado já estaria fora esse crédito, né? O que resta agora é esse PIS e COFINS, dependendo de como for caracterizado, né, esse produto, né, contabilmente, para que a gente possa definir se há tributação, se não há tributação, se é 9,25, se é 4,65, assim por diante, né? Mas eu entendi, eu acho que foi boa a explanação, porque você tocou realmente nos pontos que hoje assola o mercado e o setor sucroalcooleiro, as perguntas de nossos clientes, e não só dos nossos clientes, mas deve ser toda a dúvida do setor, é com relação à tributação da CBIO, até porque todo o mercado como um todo, né, ele vem já apurando esse crédito, né? Mas obrigado. Realmente. E é bem importante, Caroselli, porque a gente tem um volume muito grande já de CBIOs emitidos, né? E muita comercialização já acontecendo. Então, como não tem essa clareza, né, as usinas precisam mesmo aí se preparar para fazer uma correta tributação disso. Pois é verdade isso, porque já vieram comercializando, né? Nós temos um outro assunto também, Braghini, a ser tratado, né, que é o próximo assunto, certo? Perfeito, perfeito. O último assunto vai ser bem rápido para
para ficar um espaço aí também para as perguntas sobre todos os temas que a gente tratou, que é um assunto voltado para as reclamações trabalhistas, né? Então, olhando para as reclamações trabalhistas existentes, né, contra a usina, contra a empresa, é olhar dentro dessas reclamações trabalhistas oportunidades de recuperação de INSS pago a maior. Então, um ponto que a gente tem identificado bastante nos clientes é essa questão da decadência da contribuição previdenciária em virtude de demandas trabalhistas. Por que isso acontece? Porque eu até trouxe aqui um exemplo, fica até mais fácil a gente começar com o exemplo e depois a gente vai para o ponto de vista técnico. Então, a gente tem um funcionário que ingressou na empresa em 2010 e realizou horas extras em 2011. Aí ele sofreu a demissão em 2013 e entrou com a reclamação trabalhista em 2014. E aí, quando tem o trânsito em julgado do processo que o condenou a empresa, né, ao recolhimento das contribuições previdenciárias, surge a questão, puxa vida, o juiz trabalhista vai lá, lança o valor que tem que ser recolhido, inclusive demonstrado e comprovado no próprio processo trabalhista, mas, puxa vida, né, a data da prestação de serviço aconteceu lá em 2011, e o juiz veio e fez um lançamento disso em 2020. Então, olhando para o prazo que a gente tem de decadência de 5 anos, a gente entende que aqui poderia ter um volume de recuperação muito grande ao se fazer a análise das reclamações trabalhistas, porque, de fato, o processo demora muito tempo e pode ter esse descasamento entre a data da prestação do serviço e a exigência do INSS. E o argumento que reforça bastante aqui é a própria legislação. Quando a gente teve a MP do Refis da crise, o Refis de 2009, a 11941 trouxe ali um dispositivo deixando bem claro que, no caso das contribuições previdenciárias, o fator gerador é a data da prestação do serviço. Então, isso até mudou a jurisprudência de TST, né, tem várias orientações e permitiu essa questão e essa argumentação de poder recuperar, né, os valores que decaíram em demandas trabalhistas. E outra oportunidade que a gente vê bastante também é a questão de depósitos recursais trabalhistas ou qualquer outro tipo de depósito trabalhista que eventualmente fique esquecido num processo. Porque se tem um volume grande a companhia de processo trabalhista e tem talvez uma sucessão ali de trocas das pessoas que controlam esses processos, escritórios terceirizados, as pessoas internas mudaram, é comum, tá? É bastante comum ter alguns depósitos recursais ou depósitos trabalhistas que acabam ficando esquecidos mesmo como o processo se encerra. Então, a gente tem duas oportunidades aqui, olhando para as demandas trabalhistas, que pode gerar uma recuperação de caixa bem interessante e pode aí, né, ser bem interessante para esse ano que a gente está tratando aí de crise, né, em que qualquer recuperação de caixa pode ser aí bem relevante e bem interessante para as empresas. Então, em linhas gerais, em breve síntese, são esses os pontos aqui, Carosélio, dessa oportunidade, que ela é mais simples e por isso que eu fui até que mais objetivo para ficar um tempo aí para o nosso debate final. Ok. Dr. Braghini, nós temos duas perguntas relativamente a esse assunto, eu acho que eu já vou até fazê-las, mas a primeira é o seguinte, a recuperação é via judicial ou administrativa? Aqui tem as duas possibilidades, tá, Carosélio? Como a gente tem esse cenário da legislação trazer o conceito e falar que é da data da prestação do serviço, tem algumas empresas que têm buscado essa recuperação de forma administrativa mesmo, e outros, né, numa visão mais conservadora, buscado uma medida judicial para viabilizar essa recuperação. E aqui eu já adianto que a medida judicial pode ser um mandado de segurança, desde que você demonstre ali que tenha reclamações trabalhistas existentes, e nesse mandado de segurança se pede o direito a compensar, que vai ser feito depois via habilitação de crédito. Tá? Ok. A outra pergunta é a cobrança das contribuições previdenciárias pela Justiça do Trabalho é um lançamento válido?
Esse é um ponto, Caroselli, que se discutiu muito, que poderia ser até um outro argumento para essa recuperação da decadência, de que é olhar o juiz fazendo um lançamento ao invés da Receita Federal do Brasil, por exemplo. Então, ao invés da Receita lançar o INSS, quem faz o ato formal aqui da cobrança é um juiz do trabalho. Mas essa questão não decolou, tá? Vamos dizer assim, nas discussões e nas decisões, porque tem na Constituição essa previsão para o juiz do trabalho fazer essa cobrança, e essa cobrança, ela preenche os requisitos ali do 142 do CTN relativo ao lançamento, de identificação do sujeito passivo, valor, alíquota. Então, essa é uma questão que é bem interessante, é um ponto bem importante, mas que acabou sendo superado. Então, é melhor nessa discussão buscar o caminho mesmo da decadência, do prazo mesmo, em relação à data da prestação de serviço. Ok. Você tem mais alguma consideração a fazer sobre esse tema, Braghini? Não, Caroselli, sobre esse tema não tenho mais nenhum ponto. Essa questão mesmo dos depósitos recursais que também permite uma recuperação bem interessante. E essa questão de INSS a gente sempre tem ali oportunidades para recuperação, né? A gente elegeu esse tema aqui, mas tem outros que a gente tem visto aí, que tem tido bastante discussão. Então, é um ponto que sempre as empresas precisam ficar bem atentas ali aos temas com relação ao INSS. Ok. Doutor, temos mais algumas perguntas, mas é sobre o tema da depreciação acelerada incentivada, né? Eu acho que o doutor explanou muito bem no início, passou por vários tópicos, mas uma das perguntas, né? Como que está essa discussão, né? Voltando, mas eu acho que de uma forma assim, não, né? Concluída, né? O ponto depreciação versus exaustão. Perfeito, Caroselli. Realmente... Desculpa, doutor, só complementando. Se o doutor acredita que as regras contábeis dos CPCs, na verdade, eles estão contribuindo, né? Eles estão contribuindo com esse conceito para uma definição, né? Então, essa é a questão aqui que se pergunta. Ótima pergunta. Com relação a esse tema, os novos pronunciamentos contábeis ajudam bastante. Então, quando eu comentava ali que as decisões anteriores do CARF analisaram alguns pareceres, né, de contadores renomados, como, por exemplo, Ari Osvaldo Santos, do FIPECAF, eles olharam ali muito pela ótica antes dessas mudanças do CPC. Mas, realmente, o CPC 29, que trata do ativo biológico, e melhor até, o CPC 27, que trata do ativo imobilizado, ele diz que no 29, que a planta portadora, a soqueira aqui no nosso exemplo, ela tem que ser tratada como um ativo imobilizado. Então, veja, que traz um conceito de imobilizado para a planta portadora, que está sujeito à depreciação. E o próprio ativo biológico, que seria, vamos dizer assim, a própria cana, também está dentro do conceito de depreciação. Então, esses pronunciamentos também vão ajudar a dar uma nova leitura da discussão no Poder Judiciário. Como eu comentava, seja aquele viés da produção de um trabalho técnico, dizendo realmente que no caso, né? Porque o que a Câmara Superior utilizou foi muito a questão de ser frutos que eu consiga, vamos dizer assim, frutos como, por exemplo, a laranja, o café, em que eu consigo fazer a colheita e vamos dizer assim, o ativo, a árvore continua, né? Então, isso ficou muito forte ali e acho que esses conceitos vão ajudar muito a enquadrar a cana, porque a gente sabe que na cana, por mais que em algum momento haja exaustão, são vários ciclos que se tem, né? Então, acho que, olhando para o caso da cana, é perfeitamente enquadrável na depreciação incentivada e a discussão no judiciário vai ser muito boa. Ok, eu percebo que você fala sempre em judiciário, a gente aplica a solução para alguns realmente ao judiciário. Você acredita, eu vi você explanar, né, toda a sua explicação do voto de qualidade e tudo mais, mas você acredita que
esse assunto ele já está consagrado dentro do administrativo em favor do fisco? Exatamente. É esse ponto, Carosella, assim, respondendo de forma objetiva, por conta da mudança do voto de qualidade, eu te respondo que não. Porque por conta dessa mudança do voto de qualidade, como eu comentei, agora sendo de titularidade dos representantes do contribuinte, que ficaram aqueles julgamentos que eu comentei da Câmara Superior, do caso Goianésia, do caso da Pedra, que ficaram ali totalmente do lado da discussão do contribuinte, entendendo que, de fato, a cana deve ser depreciada. Agora, a gente tem uma tendência de que isso possa acontecer no âmbito da Câmara Superior, e aí o voto de desempate, nesse caso, vai ser do contribuinte. Porque tem algumas discussões correlatas do voto de qualidade, que não vale nem entrar aqui, mas para outros tipos de discussão administrativa, em caso de compensação, talvez ele não fosse aplicável, essa prerrogativa para o contribuinte. Mas no caso dessa da depreciação, que é autuação, é discussão de mérito, não há dúvida, tá? Não há dúvida alguma. Então, assim, a tendência é que possa ter uma revisão na Câmara Superior de Recursos Fiscais, e no Poder Judiciário, Carosella, já existem algumas decisões favoráveis, tá? São decisões provisórias de tutelas provisórias, ainda não tem muito, né, sentenças de mérito, nem decisões de tribunais em segunda instância, mas o tema tende a caminhar muito bem no Poder Judiciário. Ok, doutor. Um outro ponto assim, importante também de uma questão, e o doutor trouxe e muito bem sobre isso, né, essa diferenciação entre uma empresa rural e uma agroindústria. Hoje nós sabemos, antes o setor era dividido entre agrícolas e indústria, né, e de um tempo para cá, atualmente, isso acabou se unificando dentro de uma só pessoa jurídica, né, e utilizado esse termo de agroindústria, que é um termo que trouxe pela legislação do INSS, como todos sabem, né. Esse tema da atividade rural, né, e esse tema da agroindústria, está havendo muita dificuldade para ser discutido, ou o doutor acha que isso ele é menos relevante para uma discussão numa agroindústria da depreciação acelerada incentivada? É menos relevante. Realmente, quando as duas discussões que a gente tem aqui no tema, né, a atividade rural e a outra que a gente falou anteriormente, na atividade rural, hoje já existe uma compreensão muito melhor de que a agroindústria ela tem as suas atividades rurais, ela tem esse complexo, esse empreendimento único que tem tanto a parte industrial quanto a parte rural. E como ela possui essa parte rural e a legislação trata da atividade rural, estaria ali dentro da agroindústria. E ajuda até essa discussão outros casos similares, né, que é a questão da apropriação de crédito PIS e COFINS. Teve discussões que também foram trazidas esse conceito de que todos os gastos ali da fase rural devem ser apropriados dentro desse conceito de agroindústria, porque a agroindústria tem que ser vista como um empreendimento único, apesar de ter esses dois setores, né, vamos dizer assim, que compõem a pessoa jurídica, né? Então, nesse ponto da agroindústria, ser enquadrada dentro como atividade rural, eu diria que está muito mais tranquila esse aspecto. Tá, e finalmente, acho que mais um ponto aqui só, doutor, que seria qual? Na visão do doutor, seria melhor hoje, né, apostando de um lado conservador, já entrar diretamente com uma medida judicial, sabendo que se for administrativo, depois nessa virada do administrativo, de execução e tudo mais, para cobrança judicial, teria depósitos e tudo mais. Qual que é a visão do doutor em relação a isso? Pensando no conservadorismo, seria melhor entrar já via judicialmente com esse assunto? De forma conservadora, Caroselli, me parece mais oportuno entrar com a medida judicial.
porque essa questão de eventual revisão da posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais é apenas uma expectativa que existe, por conta dessa mudança da legislação recente. E ainda assim, né, a gente ouve, a gente tem visto as notícias, a gente tem acompanhado algumas outras discussões sobre essa questão do voto de qualidade. Ela foi, a edição desse dispositivo, ela é bem questionada, tá? Porque idealmente deveria ter ali talvez só uma desoneração da multa e não do crédito tributário como um todo. Tudo isso para dizer que o governo federal está se movimentando, e principalmente auditores da Receita e tudo mais, para talvez ter uma mudança nessa legislação. Então, colocar todas as fichas numa eventual mudança de posicionamento da Câmara Superior, baseado num dispositivo que está gerando muita polêmica, caminho conservador, eu diria, vai para o judicial e até, né, idealmente, depósito judicial para, no final do processo, levantar esse tributo com total garantia, com trânsito em julgado e trazer uma recuperação bem interessante. Ok, obrigado, doutor, pelas considerações, pelas respostas. Tá? Eu que agradeço. Nós estamos, assim, com o tempo apertado. Eu tenho algumas perguntas também para o Calegari, né, que falou sobre a lei do bem. Calegari, vamos lá, então. Uma das perguntas que nós temos aqui é, sabemos que existe um projeto de lei 2.707/19, né, que ele trata da utilização do incentivo mesmo num cenário de prejuízo fiscal. Você poderia falar um pouco como que está esse projeto, se a tendência dele é ser aprovado? Pode falar um pouco? A tendência de aprovação, até o Braguini pode falar melhor que eu, mas é um projeto que na verdade, tendo em vista a situação econômica aí das empresas, né, de um modo geral, por conta da pandemia, não tem sentido, né, você impossibilitar que aquelas empresas que fizeram investimentos em P&D ou continuaram fazendo investimentos em P&D mesmo num momento tão difícil, não possa deduzir no ano de 2020, né, na verdade, né? É 2020. Então, houve vamos dizer, uma força-tarefa aí das empresas, das principais empresas, usuários do benefício, né, de provocar essa discussão, né, e o senador Isalci Lucas acabou comprando essa ideia, né, e apresentou esse projeto de lei. A gente não sabe qual que é o trâmite, né, mas e também pelo andar de tudo que está acontecendo no Congresso, não é fácil afirmar. Eu sei que está tendo uma pressão bastante forte aí por parte das empresas, né, para que isso caminhe, que possibilite. Na verdade, ele vai possibilitar o diferimento da dedução, né, nos próximos 3 anos. Então, você pega aquele crédito que você teria direito, né, coloca na parte B do valor e a cada ano você faz a dedução do seu lucro tributável. É uma maneira de você tentar resolver essa questão, né, e ajudar as empresas. Eu nas discussões que eu tenho com a AMPEI, que é o principal grupo aí que reúne essas empresas inovadoras no Brasil, e a KPMG faz parte lá do grupo, eu tenho discutido e tenho visto uma movimentação bastante grande por parte das empresas. E tem sentido, mas, Carlos, para falar a verdade, a gente não tem como afirmar. Ok, eu vou ser breve porque nós temos 2 minutinhos e eu tenho aqui 2 perguntas que eu vou resumir numa só, né? Os gastos de P&D para fins da apuração do crédito de PIS e COFINS, né? E se a gente pode retroagir os 5 anos para a empresa que ainda não se aproveitar da lei do bem, né, dos anos anteriores. A discussão do crédito de PIS e COFINS sobre a despesa de P&D, ela ficou muito mais latente aí, com esse conceito da mudança do PIS e COFINS no sentido de relevância e essencialidade, né? Então, para você, claro que a pesquisa e desenvolvimento
são essenciais para você ter produtos, né? Então, era uma discussão de muito tempo, né? Se a gente poderia aproveitar esses valores ou não. E com a edição ainda 1911, né, que consolidou a edição normativa 1911, que consolidou aí o entendimento da Receita sobre o tratamento do PIS e COFINS, deixou claro que os gastos com desenvolvimento eles podem ser utilizados como base para crédito de PIS e COFINS. Então, a gente tem feito muitos trabalhos, né, no sentido de identificar quais são esses gastos para que as empresas tomem esse crédito, né? E só complementando a sua pergunta, mesmo aquelas empresas que não utilizaram o benefício da lei do bem, né, por ser um outro tributo, portanto, condicionado a outras regras, né, eu não tenho que ter me aproveitado da lei do bem para ser beneficiário do PIS/COFINS. Então, tem a maioria das empresas que a gente tem feito trabalho estão buscando, né, são usuários da lei do bem, mas isso não é um limitador. Qualquer empresa, inclusive do setor, né, o setor da agroindústria, pode também buscar esses valores dos últimos 5 anos de crédito. É claro, para isso precisa ter esses gastos organizados, fazer uma seleção daquilo que é enquadrável ou não, né? Separar o que é pesquisa e o que é desenvolvimento, porque não é o gasto único, né? Pesquisa tem uma linha, né? A partir de um momento ele vira desenvolvimento. Então, aquela definição da linha para trás eu não posso tomar crédito, mas a partir do momento que esse projeto virou desenvolvimento, sim. Então, a gente tem ajudado as empresas a definir qual que é o ponto, né? Para poder habilitar esses créditos. É excelente, porque isso acaba se revertendo em caixa para as empresas, né? Isso é muito bom. Obrigado, Calegari, pelas respostas. Agora eu passo a palavra para a Giovana. Obrigada, Caroselle, obrigada, Braghini, obrigada, Calegari. Eu acabei de receber uma pergunta, eu acho que talvez o Calegari possa responder rapidinho. Uma pergunta se a implementação de um ERP em toda empresa pode ser colocado na lei do bem. É uma pergunta que não é simples de responder, porque, obviamente, a gente precisa entender a funcionalidade desse ERP, quais são os objetivos que a gente tem por trás, né, da instalação desse software, mas o que eu posso responder é o que está ligado a produto, né, o que está ligado a processo, a gente tem uma tendência maior de enquadramento. Aquele back-office tradicional, ou seja, contabilidade, área fiscal, mesmo financeiro, né? Claro, depende da atividade da empresa, né? Se isso for parte do core business é diferente, mas essas linhas gerais do back-office, como não vai trazer claro, é uma baita inovação, sem dúvida nenhuma, mas como não vai trazer uma receita visível, né, de inovação, agora, ela não poderia utilizar. Mas aquela parte ligada a produto, controle de estoque, enfim, produto para agilizar o processo, se a gente conseguir também dividir, né, o que não é aplicável do que é aplicável, dependendo também do objetivo, né, como eu falei, tem uma possibilidade de buscar também. Excelente. Então, bom que a gente conseguiu atender essa pergunta também. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês, né? Caroselle, dizer que você é um excelente moderador. Obrigado, Giovana. Concordo. E a gente já, então, estamos no final do nosso tempo, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Esse material está sendo gravado, né? Então, a gente vamos disponibilizar nas nossas redes sociais e no segundo momento, né? E então, assim, a nossa programação continua ainda amanhã com KPMG Till Time, KPMG Insights. Continuem aí ligados conosco, que tem muito assunto interessante também na pauta nos próximos dias. Então, sem mais demoras, um bom final de tarde a todos e obrigada mais uma vez aí pela audiência.
Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.